Como lidar com uma perda e mesmo assim continuar estudando? Eu não sei se você já passou por reprovações ou você já passou por uma perda muito grande, principalmente agora, nesse nosso momento de pandemia, né? Muitas pessoas veem familiares falecendo, morrendo, e isso é muito doído, muito triste, eu muito entendo, sabe? Assim, eu sei que perdas, elas são, e assim, a gente não consegue nem quantificar essa dor, cada um sabe o tamanho dessa dor, e às vezes nem perda de familiar, mas às vezes de um cachorro, de um gato, e essas partes da perda, né, que a gente sabe que faz parte da vida. Então eu tô aqui para te falar o que fazer para a gente lidar com perda e mesmo com a perda você prosseguir nos seus estudos, tá bom? Quando eu estudava para concursos públicos e estudei para o concurso do Banco Central, eu estudava assim horas a fio para o concurso, sabia muito bem as matérias de administração pública e direito administrativo, e justamente por causa disso, que as matérias específicas do meu concurso, as minhas amigas à época, elas falavam: Ellen, eu tenho certeza que você vai lá e vai conquistar a vaga, você vai lá só assinar o termo de posse, porque a vaga é sua. E tinha na época 120 vagas para analista do Banco Central. Acontece que eu, por causa da minha situação, por causa da época que eu vivi, talvez pelo excesso de confiança, eu negligenciei algumas coisas durante esse processo meu de estudo. Por exemplo, na época eu não fiz os meus resumos, que eu era acostumada tanto a fazer, eu não tinha feito os meus resumos, eu negligenciei, achei que não precisasse mais daqueles resumos, e no dia da prova eu tomei a tal da Ritalina. Para aqueles que conhecem aqui de Brasília, né? O pessoal de Brasília conhece bastante a Ritalina, e no dia eu passei muito, muito mal, e consequentemente, no dia do resultado da prova, por causa de 3 décimos, eu não fui para o curso de formação do Banco Central. Fui para a prova discursiva, foi corrigida a minha discursiva, e o que é o meu mais forte, que era discursiva, por causa dela, eu passei mal, por causa da Ritalina, e justamente por causa disso, eu não consegui aquela vaga, né? E eu tive essa grande perda para mim. Na época, né, gente, foi um grande limão na minha garganta, foi uma rejeição absoluta, e eu não acreditava em mim, tá? Embora eu sei que as perdas são diferentes, naquela época, aquela perda seria uma espécie de morte para mim. Era alguém como se fosse alguém. O meu sonho tivesse morrido ali, né, com a minha reprovação. E eu particularmente senti muito, muito, muito. E eu não conseguia voltar a estudar. Eu tinha repulsa pelos livros, pelas anotações, pelos estudos, pelo meu quarto de estudos. Eu não queria enfrentar aquela situação. E justamente por causa disso eu fui procurar ajuda. E essa é a minha orientação. Eu fui procurar pessoas que já passaram pela mesma coisa. Eu fui procurar pessoas que entendiam da minha dor. E buscando essas pessoas, eu encontrei um professor que ele falou uma história muito interessante a respeito das derrotas na nossa vida ou das perdas da nossa vida. No caso, era a minha reprovação no Banco Central. E ele contou uma historinha de do Schumacher e do Rubinho Barrichello, né? E falava assim que toda vez que acontecia alguma coisa, por exemplo, o Rubinho Barrichello, ele perdia a corrida, né? Que acontecia demais na época. Eles sempre davam uma desculpa. A desculpa era do professor, do técnico, a desculpa era do carro, era o pneu, era a pista, era o dia de chuva, sempre havia uma desculpa. E já o Schumacher não, né? Toda vez que ele perdia, que era raro, né? Mas quando ele perdia, ele falava: não tem problema, ano que vem tô aí novamente. E justamente baseado nisso é o que eu fiz. Baseado nessa historinha, eu consegui reerguer, consegui aparar a minha dor e consegui abafar um pouco da minha tristeza para prosseguir. Mas mais do que isso, e esse é o mais importante que eu quero te falar, use a sua dor para o seu estudo como conforto. Estude o seu estudo como uma forma de você melhorar de vida, inclusive fazer com que aquilo preencha o ócio na sua cabeça que vai vir o tempo todo em relação àquela dor. Aquela dor vai ficar te atazanando, ela não vai desaparecer, só o tempo é capaz de curar. Todos nós sabemos disso, quem já passou por uma grande dor. Mas entenda que o estudo pode ser para você um conforto de você estar
ocupando a sua cabeça, de estar ocupando o seu cérebro, de você estar confortando aquele momento, aquele processo tão doído na sua vida. Uma das coisas que eu sempre falei e falo para os meus alunos é o seguinte: estudar para mim é uma das maneiras de conversar com Deus. Então, às vezes, use essa maneira para conversar com o seu Deus. Use essa maneira para você se ocupar, para você não ficar focado tanto na dor, porque ela, cedo ou tarde, vai aparecer. Mas eu quero que você entenda que essa é a melhor maneira de você encarar, de você enfrentar. Ano que vem estou aí novamente, caso seja uma dor vindo de uma reprovação. Ou você entender que essa dor, esse processo só vai ser conseguir dissipado ao passar do tempo e você ocupar a sua cabeça para que você não lembre da dor, não o tempo todo, porque eu sei que vai lembrar, mas não o tempo todo. Você usa a sua ocupação para acabar com essa dor, tá bom?